Oi, Rabisca! Seja muito bem-vindo à aula 2 do minicurso Agora Vai, Você Organizado em 2022. Eu sou a Mila e hoje a gente vai conversar sobre alguns mitos de planejamento que você pode muito bem acreditar. E para isso, eu não tô sozinha não, viu? Parece que eu tô sozinha, parece que eu tô conversando comigo mesma, mas na verdade, eu tô conversando com a Karina. Oi, Ká! Oi, gente, oi, Rabiscas, muito bem-vindos à aula 2 do minicurso. E a Camila acabou de falar isso porque nossa voz é muito parecida, então vocês que lutem para diferenciar quem tá falando. É verdade, vocês que lutem, né? Mas antes de a gente começar, eu acho muito importante lembrar que esse é um podcast. Acho que você já notou isso, né? Muito provavelmente. Mas eu tô falando isso, essa obviedade, porque você pode assistir esse podcast arrumando casa, lavando vasilha, porque essa foi a intenção. Na hora que eu estava pensando no minicurso, a gente parou, gente, mas vão ser tantas aulas. Não, esse povo não vai dar conta. Vamos botar uns podcasts, porque eles têm muita louça pra lavar. Então, coloca a louça pra lavar e vambora. Então, dados esses recadinhos iniciais, Cássia, pode começar dizendo pra gente qual que é o primeiríssimo grande mito com relação ao planejamento? Claro! E o primeiríssimo grande mito é o seguinte: eu sou muito desorganizada, meu quarto é uma bagunça, minha vida é uma bagunça. É claro que planejamento não é pra mim, acabou o negócio pra mim, acabou, minha vida não tem jeito. E calma, Rabisker, a gente precisa diferenciar organização de planejamento. Essas duas coisas parecem ser muito parecidas, né? A gente geralmente fala assim, nossa, tal pessoa é muito organizado, fulano é muito planejado, e a gente usa essas duas coisas como sinônimos. E tá tudo bem, né? No senso comum é sinônimo mesmo, mas é bom a gente fazer essa diferenciação. Porque são duas coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa. Igual a gente. A Tati tá essa fiadinha, né? Ok. Planejamento, gente, tem muito mais a ver com essa questão de você fazer planos. Você olhar para aquilo que você quer fazer, que você precisa fazer, e colocar datas para aquilo ali, dizer em qual momento você vai realizar tal coisa. Isso é planejamento. Agora, a organização tem muito mais a ver com essa questão de colocar as coisas certas no seu lugar. Então, por exemplo, você vai organizar o seu armário, você vai colocar as suas roupas em tal lugar. As suas roupas de frio, num lugar mais de difícil acesso no inverno, por exemplo, deixar as roupas mais fresquinhas, mais fácil de pegar se for o verão. Então, é pensar nisso, é colocar as coisas... Organização é isso, é colocar as coisas, tanto físicas quanto digitais, no seu lugar certo, no seu lugar de maior fácil acesso. Então, se você, por exemplo, tem uma pasta do Drive, que você sempre precisa pegar ela, que você todo dia abre essa pasta, você vai colocar ela no atalho, para você logo abrir o Drive, você já clica nessa pasta. Então, isso é organização, tanto física quanto digital. E planejamento tem muito mais a ver com planos, que eu acabei de falar com vocês. Então, como essas coisas são coisas diferentes, não tem nada a ver você pensar que se você é uma pessoa desorganizada, se seu quarto é uma bagunça, se você não tem pasta do Drive, se você simplesmente joga as coisas no Drive sem nenhuma organização, você pode sim ser planejado, você pode ser uma pessoa planejada. Porque uma coisa não é exatamente a outra, entende? Então, sua vida não tem jeito sim. Calma. Exatamente, é bom pra gente ter essa diferenciação, pra gente não criar ranço com o negócio e não querer tentar, né? Porque a gente diz e repete que vale muito a pena acreditar e confiar no planejamento. Dito isso, feita essa diferenciação simples, mas muito importante, a gente vai passar pro segundo mito, que é aquela grande coisa, né? Planejar é apenas resolver a vida profissional e estudantil. Então, se eu vou me organizar, se eu vou fazer um planejamento, eu só vou pegar as tarefas da minha vida, do meu trabalho, do meu estudo. Então, assim, não existe Camila filha, não existe Camila dona de casa, não existe Camila que faz terapia, não existe Camila que vai descansar, não existe nada. Só existe a Camila que estuda, a Camila que trabalha. E esse é um dos grandes erros que a gente faz quando a gente planeja, porque a gente esquece que a gente tem outras áreas da nossa vida. E quando a gente realmente não coloca no planejamento o que a gente realmente precisa fazer, a gente fica sentindo que quando a gente está fazendo, por exemplo, que a gente está arrumando casa, por exemplo, a gente está perdendo tempo. Então, se eu tô numa tarde, 2 horas da tarde, numa segunda-feira, eu tô arrumando casa, tô pensando assim, nossa, lá no meu planner, as minhas tarefas estão me esperando. Nossa, eu deveria estar ticando as minhas tarefas. A gente esquece que arrumar casa, que fazer essas outras tarefas que a gente geralmente não coloca, são tarefas importantes. Elas precisam ser feitas. Então, nessa situação que eu comentei com vocês, de arrumar casa 2 horas da tarde numa segunda-feira,
Se você tivesse colocado ela no seu planejamento, você não estaria com esse sentimento de culpa, nesse sentimento de perda de tempo por estar fazendo ela, porque ela estaria no seu planejamento, ela estaria no que você precisaria fazer. Então você teria feito ela com menos consciência pesada. Então a gente precisa lembrar que o planejamento eficiente só é aquele, única e exclusivamente, que inclui todas as áreas da nossa vida. A gente não cria um avatar, um personagem diferente para quando a gente fazer um planejamento. A gente é a mesma pessoa na vida real e a mesma pessoa no planejamento. A gente não pode querer, não, eu preciso fazer essa tarefa, mas eu não vou colocar não, porque eu tô com preguiça de fazer, eu vou querer ignorar. Ou então, porque não precisa, ela não é relevante. No seu planejamento, precisa estar tanto fazer aquele trabalho importante, entregar aquele relatório, quanto arrumar a sua cama, quanto arrumar a casa, quanto sair, levar seu cachorrinho para poder passear, porque todas essas são tarefas e elas são igualmente importantes. Mas geralmente a gente começa fazendo isso mesmo. A gente precisa ser bem honesta, né, Ká? Que quando a gente começa a planejar, a gente faz todos os erros. No começo é assim, é só ribanceira abaixo. Mas a gente precisa começar. A gente precisa passar por essa fase de achar que a gente tem a vida só profissional e estudantil no planejamento, e é isso mesmo. A gente precisa passar por essa fase pra gente poder mudar ela. Hoje eu consigo olhar pra trás e perceber que eu já cometi esse erro e que eu não vou cometer mais, porque justamente eu já tive essa experiência. Eu já dei essa bola fora. Então por isso que eu te digo, se você tá começando agora, que vocês são bem grandes, né? Já que você tá aqui, palmas por você estar aqui, correndo atrás desse conteúdo, você provavelmente tá querendo saber mais de planejamento. Tanto que você tá escutando um podcast do que não fazer, certo? Mas você vai fazer alguns desses erros no começo. Isso é totalmente normal. Então, tá tudo certo e você vai acertar, eu tenho certeza. Então, a gente já pode ir pro terceiro mito de planejamento. E esse é o momento, meus queridos sabiscas, que a gente vai simplesmente chutar a porta de qualquer crença que você tenha sobre planejamento. Essa é a hora que você vai ficar assim, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso mesmo. Que é o seguinte, to-do list é planejamento. Levanta a mão aqui, quem já fez to-do list? E esse é o momento, gente, que a gente sente falta das palestras presenciais. Porque se fosse presencial, eu faria essa mesma pergunta, aí teria, assim, 90% das pessoas que estivessem me assistindo teriam levantado essa mão. Porque é, assim, surreal a quantidade de pessoas que usam ou já usaram to-do list. Eu mesma me incluo nesse pacotinho. E a gente pensa mesmo que to-do list é planejamento. Poxa vida, por que não seria, né? Você pega um papelzinho, coloca as tarefas que você precisa fazer, coloca aí na medida que elas vão aparecendo e, poxa, isso é planejamento, né? Não? Eu já tirei as tarefas da minha cabeça e coloquei no papel. Por que diabos isso não seria planejamento? Eu tenho vários motivos. Vamos começar? Vamos começar. O primeiro deles é o seguinte. Essas tarefas que você coloca no to-do list, elas são tudo a mesma coisa. Elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque é o seguinte, a gente coloca, por exemplo, um trabalho que vai vencer daqui a uma semana, que é para entregar daqui a uma semana, e um relatório que é no final do mês, ou então no final do semestre. Olha só. E essas duas coisas, elas estão ali, olha, ocupando espaço como se fosse a mesma coisa. Como se elas tivessem o mesmo nível de prioridade. E isso é ruim porque você não sabe por onde começar. Olha só. Tem um tanto de tarefas, assim, uns 10, 20 itens para você fazer. E como eles parecem tudo a mesma coisa, eles estão escritos um debaixo do outro, tudo no mesmo lugarzinho, você sabe, tipo, nossa, por onde eu começo? Lembra a mesma coisa de faxina. Você tá arrumando sua casa tá uma bagunça. Tem tanta coisa para você fazer que você não sabe por onde começar. É justamente o que acontece com o to-do list. Você tem várias coisas para fazer, mas como elas estão ali no mesmo lugar, elas estão parecendo ser a mesma coisa, você não sabe por onde começar. Isso é um problema. Que você pode, por exemplo, acabar tendo que fazer alguma coisa na última hora. Porque você foi fazer algumas tarefas que não tinham importância, que não tinham urgência, mas no final você acabou deixando aquelas que realmente precisavam ser feitas antes. Olha só que coisa. E isso tem muito a ver com procrastinação, certo? Se a gente tem lá duas tarefas que estão ali na concorrência para poder serem feitas, a gente tem uma tendência, que é uma tendência natural, se a gente for pensar, em querer pegar mais fácil, querer pegar que a gente tem mais facilidade, a que a gente tem mais contato. Então, se você tem que, sei lá, fazer uma coisa muito difícil, uma coisa que você já sabe por onde começar, a gente tem a tendência em começar pela mais fácil.
Isso pode virar um problema a partir do momento que a gente começa a fazer isso com todas as tarefas. Que a gente usa sempre a to-do list, que a gente só usa esse método, que a gente vai sempre passar coisas na frente, passa coisa na frente, a gente não tem essa noção de prioridade. Isso pode ser uma coisa muito ruim, que como a Karina acabou de falar, a gente vai ficar sempre fazendo as coisas de última hora. Porque a gente faz as coisas mais fáceis antes e quando chega na hora, a gente precisa fazer aquela coisa difícil que a gente fica enrolando e passando outras coisas na frente, né? Pois é. Mas, meus queridos, não acaba por aí também não. A to-do list, ela não funciona não só por essa questão de prioridade, mas também porque ela não nos permite incluir outras áreas da nossa vida. Mais uma vez, levanta aí a mão quem já colocou alguma tarefa de, por exemplo, arrumar casa, dar banho no cachorro, ir na lavanderia e pegar roupas na to-do list. Eu aposto, assim, uma vida que ninguém já fez isso. Eu aposto que todo mundo só colocou na to-do list aquelas tarefas que era alguma demanda profissional, alguma demanda familiar, mas não uma coisa que você quer fazer, ou então uma coisa que isso é mais relacionado à sua questão, à sua vida pessoal, por exemplo. Mais uma vez, como a Camila falou, o planejamento, ele precisa abarcar todas as áreas da sua vida. Se você coloca só uma tarefa que tem alguém por trás te pedindo para você realizar aquela tarefa, o seu planejamento não está sendo eficiente, porque ele não está refletindo quem você é. Você não pode criar um avatar para o seu planejamento que é totalmente desconexo com a sua realidade. Não. Você precisa colocar as tarefas que você realmente precisa fazer. E a to-do list, nesse caso, ela não permite a gente fazer isso. Ela não tem esse espaço, ou ela não traz essa lógica pra gente colocar tudo o que a gente precisa fazer. Não, é só aquilo que tem data de entrega, provavelmente, e aquilo que é uma cobrança externa de alguém. E isso é um problema. Mas, além disso, a gente também tem um outro problema. A lista não acaba aqui. Que a to-do list, as tarefas não acabam, e os motivos para a to-do list ser ruim também não acabam. A lógica é a mesma. E a to-do list, além de não oferecer prioridade, não ter essa noção de prioridade, além de não incluir outras áreas, além da profissional ou estudantil, a gente também, ela não consegue nos mostrar uma visão panorâmica da nossa semana. Eu vou explicar isso daqui a pouco, calma lá. Porque é o seguinte, a to-do list, ela não nos permite ter um controle sobre a nossa semana. Você vive simplesmente apagando incêndios. Aparece uma tarefa, você vai lá e faz ela. Ou então, você vai fazendo as tarefas pela medida que elas foram anotando. Então, a sua tarefa no topo da to-do list é aquela que você faz. Se você acabou a primeira tarefa do topo, você vai para a segunda. Isso você vai vivendo no looping, dando os checks na to-do list, e você não tem controle sobre o momento que você faz aquelas tarefas. Você não tem controle sobre a sua rotina. A sua rotina, o seu dia, ela é moldada a partir de cobranças externas. Ela é moldada a partir das suas demandas. Não é você que controla com as suas demandas. Porque, na maioria das vezes, essas demandas são do seu trabalho, são da sua escola, são da sua família. Essas demandas não são suas propriamente ditas. Essas demandas são de outras pessoas que te cobram para fazer alguma coisa. E se você vive só fazendo uma demanda atrás da outra, você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre a sua rotina, sobre os seus hábitos. E isso é uma coisa legal. Isso não tem muito a ver com qualidade de vida. Uma qualidade de vida, nesse caso, seria você, por exemplo, criar rotinas que você acha que é saudável para você. Então, criar uma rotina de atividade física, criar uma rotina de alimentação saudável. E se você está vivendo só atrás desse looping de ir fazendo as tarefas, na medida que elas vão ocorrendo, então, na medida que elas vão sendo anotadas na to-do list, você não tem condição de fazer isso. Porque aquilo que está anotado na to-do list é sempre o mais importante do que fazer atividade física, por exemplo. Do que sair com as suas amigas, sair com os seus pais, entende? Por isso que a to-do list, mais uma vez, ela é uma cilada de planejamento. E para fechar esse combo do porquê não usar uma to-do list, a gente tem o que a gente chama de sensação de improdutividade constante. Esse é um nome meio fancy, meio chiquezinho que a gente dá para aquela sensação que a gente tem de, meu Deus do céu, essa lista não acaba nunca. Como assim? Porque a to-do list, para você, se você já usou, você concorda comigo. É uma lista que nunca acaba. É uma lista que aparece uma tarefa, que você faz uma tarefa, aparece mais 3, mais 4. Então, a sensação é que você está andando só para trás. Se você dá um passo para frente, tem 3 para trás. E isso é uma sensação de improdutividade. Nunca é o suficiente. Você nunca fez as coisas o suficiente. Você sempre termina o seu dia com essa sensação de que, nossa, eu não rendi o suficiente hoje, eu poderia ter feito mais. Eu não vou dar conta de fazer as tarefas que eu preciso fazer. Porque, afinal de contas, você não planejou um dia para isso. Você não planejou
você não tem essa certeza de que você vai conseguir fazer essas tarefas. De que o planejamento, quando a gente faz um planejamento, ele vai te dizer assim, olha só, você tem essas tarefas para fazer, você tem esse dia para fazer. Então, você tem o dia certo, não se preocupe com elas agora. A to-do list não. É só uma lista de pendências da sua cabeça, que está no papel no caso, e que nunca, elas não te dão certeza que elas vão ser feitas. Elas estão ali para serem feitas como uma pendência, mas você olha para elas e pensa assim, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir fazer elas? No planejamento você tem essa resposta de que sim, é possível. Mas no to-do list você não tem essa certeza. E isso é um problema mais uma vez. Exatamente, porque aí a gente vara finais de semana estudando, a gente vara noites estudando, a gente não descansa em feriado, porque a gente não tem essa certeza de o que a gente precisa fazer será efetivamente feito. A gente fica sempre com a sensação de atraso, de correr, essa corrida incessante, porque a gente nunca sabe se a gente vai conseguir chegar na linha de chegada, então é sempre bom adiantar. E aí o descanso, né, fica com Deus. Dito isso, a gente precisa ir pro quarto mito que a gente está, não é? Sim. De que colocar horários é bom. Então, assim, eu vou me planejar, eu vou criar, assim, horários para eu poder fazer cada coisinha. Eu vou entrar lá no Google Agenda e colocar assim, olha, 7 horas acordar, 7h15 tomar café da manhã. E no final das contas, a minha agenda vai virar tipo um Tetris. Vai virar assim, um quadro todo coloridinho, com assim, tudo preenchidinho com cores diferentes. Olha só que legal. Só pra se parecer planejado, mas na verdade você tá aqui na maior cilada que existe. Exatamente. Essa é a maior cilada que existe. Que, de novo, é uma das que a gente mais faz no início, não é, Cá? E por que é problemático a gente colocar esses horários, né? A gente criar esse bloco de Tetris? Porque cria mais um critério pra gente fazer cada uma daquelas tarefas. Você precisa acordar, mas é às 7 horas. Você precisa tomar café, mas é às 7h15. Você precisa fazer yoga, mas é às 8 horas. Se você fizer às 9, tá errado. E são coisas que não precisam de horários, se a gente for pensar. Uma coisa é você ter que colocar horários para compromissos, que são coisas que realmente precisam ser feitos em horário. Mas a gente ficar colocando horários para todas as tarefas é uma coisa muito ruim. Por vários motivos, mas como esse é um podcast e não uma conversa incessante, a gente teve que criar alguns limites aqui do que a gente poderia colocar. Eu coloquei um que, por exemplo, é o primeiro. Cria uma rotina muito rígida. Parece que a gente é robozinho. A gente parece que é programado, né? 7 horas eu vou acordar, 7h15 eu vou tomar café, 8 horas eu vou fazer aula de yoga, 9 horas eu vou começar a trabalhar ou estudar, aí depois 11 horas eu vou fazer tal coisa, meio-dia eu vou parar pra almoçar, aí eu vou ter 1 hora de almoço, que inclui lavar vasilha, aí 1 hora eu tenho que estar no computador estudando, trabalhando. E, gente, isso não dá. Se você conseguir um dia seguir sua risca, parabéns, mas você vai estar muito exausto. Você vai estar, assim, depenado depois desse dia. Porque você vai ficar o tempo todo olhando pro relógio. Você não consegue entrar no flow, por exemplo, desconcentrar do horário, conseguir realmente focar naquilo que você precisa fazer. Porque você vai querer ficar esticando o relógio o tempo todo. Você vai realmente achar que você é um robozinho, que está programado, enquanto você não é um robô. Você é uma pessoa que você erra horários, que você pode inverter a ordem das tarefas, e tá tudo bem. Você pode inverter a ordem das tarefas. Se você tiver planejado um dia para acordar e fazer uma tarefa e depois a outra, e você quiser inverter essa ordem, porque você está sentindo no mood, está tendo inspiração, está animado, motivado para fazer aquela tarefa, você não só pode fazer isso, como você deve fazer isso. Seguir a nossa motivação, seguir nosso instinto mesmo, a nossa intuição para fazer as coisas, é uma coisa que não é contrária ao planejamento. Não é contrária a ter um dia produtivo. Um dia produtivo não é aquele que a gente fica dando check no Google Agenda, que a gente fica dando check no nosso quadro de horários, porque isso não é planejamento, porque isso não é um planejamento efetivo, porque, de novo, a gente não é um robô, e a gente pode sim inverter a ordem dos horários. E quando a gente planeja com tantos horários, né, quando a gente vai no Google Agenda e começa a planejar todas as tarefas com horários, isso cria um ranço tão grande no planejamento, porque a gente acha que, ai, nossa, um dia, tá vendo? Eu planejei, sentei aqui, minutinhos, planejei, e já não consegui. No primeiro dia, eu já não consegui. Fica sempre essa imagem de que o planejamento que tá errado. Que não dá para seguir um planejamento. Que planejar a sua semana, o seu dia, é uma coisa muito fora do real. Que é uma coisa impossível. E, na verdade, é o método. Na verdade, não é planejar que é ruim. É planejar com horários que é um método ruim. E quando a gente descobre isso, fica tudo muito mais fácil. Que a gente consegue ver que planejamento pode sim ser uma coisa
leve, eficiente e alcançável ao mesmo tempo. É possível. Vem com a gente que é possível. Então, eu gostaria de falar para vocês, número 1, evitem quadro de horários. Se você tem um na sua casa, faça o favor de parar esse momento e rasgar imediatamente, porque eu acho que não é um método bom, como eu te falei, tem vários motivos pra gente justificar isso. E também que você deve e pode colocar horários apenas para compromissos. Então não é que você não pode planejar com horários e que horários estraga tudo. Não, mas não pode colocar em tudo, porque realmente não é viável, como a gente já conversou. Mas você pode colocar ele para compromissos, que são coisas que realmente precisam de horário, né? Então, que compromisso, né? Compromisso é aquilo que tem uma data e um horário específico. Aquelas tarefas que, se você mudar de horário, não tem como você realizar. Então, guarda o horário para tarefas específicas, que são aquelas tarefas que têm uma data e um horário específico. Combinado? E que são esses compromissos, né? Então, por exemplo, é um dentista, é uma consulta médica, é uma terapia, é uma aula que tem um horário e uma data para acontecer. Não pode ser nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Nesses casos, você precisa e deve colocar horários. Mas, igual a Camila falou, aquelas outras tarefas que podem ser um pouquinho mais flexíveis, não precisa colocar horários. Isso só vai dificultar ainda mais o seu planejamento. Aí você vai pegar um ranço, já vai virar uma bola de neve e não vai dar certo. Então, foge desses quadros de horários. Exatamente. E para nos encaminhar para o final desse podcast, já quero dizer para vocês qual é a maneira mais eficiente de se planejar, então. Cá, você já me falou que não posso usar um to-do list, não posso fazer um quadro de horários, que planejar é para mim, planejar é para todo mundo, mas, afinal de contas, como então eu me planejo de fato? Como eu me planejo, então? Já sei que não posso usar essas ferramentas, essas ciladas, mas como eu faço isso? Você faz isso, Rabisker, a partir do planejamento semanal. Eu vou ser bem sincera com você, o planejamento, ele envolve muito mais do que só o semanal, então a gente pode pensar no planejamento mensal, no planejamento anual, mas por fins didáticos a gente preferiu trazer para você especificamente o planejamento semanal. A gente pensa que você que está nos escutando aqui nesse momento é uma pessoa que, se já tem um pouquinho de contato com o planejamento, provavelmente ainda não conseguiu implementar na sua rotina. Ou até mesmo nem ouviu falar de planejamento, está começando nesse mundo agora. Então, não faz o menor sentido a gente trazer várias ferramentas para vocês, trazer 4, 5 ferramentas para você, se você não vai conseguir colocar em prática todas elas. Porque você vai ter tempo, ou energia, ou motivação suficiente para colocar assim de cara 4, 5 ferramentas de planejamento na prática. Então, a gente vai trazer aqui para você o básico, mas o básico que funciona. O básico que vai realmente trazer resultados para a sua rotina. Combinado? E esse básico é o planejamento semanal, que é, na nossa opinião, o melhor método para você começar a se planejar. E isso por causa de vários motivos. O primeiro deles é a questão de visão panorâmica. Como eu falei com vocês na questão da to-do list, a to-do list não te permite isso. A to-do list, ela simplesmente faz com que você viva apagando incêndios na medida que eles vão surgindo. O planejamento não. O planejamento semanal, ele faz justamente o oposto. Porque você vai se planejar para as tarefas que você precisa fazer, então você vai ter uma data para fazer aquela tarefa em específico. Você vai ter essa certeza de que aquela tarefa vai ser cumprida em tempo hábil. Então, você tem condição de dar um passinho atrás da sua semana e olhar para ela de fora, de longe. Você consegue, no início da semana, saber em quais dias vai estar um pouquinho mais apertado. Você vai conseguir se antecipar para as suas tarefas, para os seus compromissos. E isso é libertador. Isso é um aspecto muito, muito importante do planejamento, que é o principal responsável pelo fato de planejamento estar atrelado com qualidade de vida. Porque se você vive o tempo todo apagando incêndios, correndo atrás das demandas que aparecem de última hora, você passa o dia estressado, ansioso, desgastado e no final do dia você se sente um lixo. Porque você não foi produtivo, você ficou o dia inteiro correndo. Você não teve controle mínimo sobre a sua rotina. Você não teve controle sobre nada que você fez naquele dia. Se você planeja a sua semana, o seu dia, você tem controle maior sobre a sua rotina. Você tem um controle maior sobre aquilo que você quer fazer naquele dia. Entende? Então isso faz total diferença na nossa vida. E além disso, é óbvio que a partir do planejamento você consegue estipular dias e horários para você descansar, o que é praticamente impossível se você vive nesse looping eterno de uma to-do list ou então de um quadro de horários. Porque aquela tarefa que tem alguém atrás te obrigando a entregar, alguém que
estar te cobrando para fazer aquela tarefa é sempre mais importante do que simplesmente ir ler um livro, descansar, passar um tempo com a sua família. Porque essas questões da vida pessoal, que envolvem mais uma qualidade de vida, não tem ninguém te obrigando a fazer isso. Então, se você não usa o planejamento semanal, você não dá a devida importância a essas outras tarefas que são importantes sim, mas não são obrigatórias, entre aspas, né? Não são tão relevantes como a gente costuma pensar. Então, por isso que o planejamento, ele permite sim a gente descansar. Por mais que pareça um pouco utópico, né? Assim, nossa, até parece, né? Que planejamento vai fazer eu descansar. Mas sim, pode parecer um pouco distante da sua realidade, mas eu prometo pra você que isso que realmente acontece. É assim mesmo que acontece. Porque se você tem um planejamento, se você tem essa noção de como vai ser a sua semana, se você controla um pouquinho mais a sua rotina, você tem como estipular pelo menos alguns momentos de descanso na sua semana. E a gente promete isso, não é saindo do nada como frase de coach, não. Eu prometo, sabe? Eu prometo e entrego resultados. Não é a partir dessa posição de coach, não. É a partir das nossas experiências, né? Em 2019, a gente tinha uma rotina parecida com isso. A gente não planejava a nossa semana. A gente acordava muito cedo. No nosso caso, a gente somos ainda estudantes, ainda a gente passava o dia inteiro estudando. E quando chegava um feriado ou um final de semana, por a gente não planejar a semana, a gente sempre tinha aquela noção de eu não consigo descansar, eu não posso descansar, porque a gente via que a nossa to-do list, aquela nossa lista de tarefas, ela não ia desaparecer no final de semana. Que a gente estudou a semana inteira, estudou em todos os horários possíveis e ainda assim aquela tarefa estava naquele jeito. Para dar um exemplo real, pensa aqui comigo. A gente começava a nossa aula às 7h30. A gente tinha uma hora de almoço por volta de 11, meio-dia. A gente estudava na hora do almoço. Tínhamos aula até 5h40. Quando a gente chegava em casa, mais ou menos umas 6 e pouco, a gente estudava até umas 10 horas e depois ia dormir. Então a gente realmente estudava todos os horários da nossa semana. E aí, quando chegava no domingo, né, que vocês podem pensar, nossa, estudou tudo na semana, podia muito bem descansar no final de semana. A gente ainda não descansava, porque a gente olhava para aquela nossa to-do list e a gente não conseguia entender que todas as tarefas iriam ser feitas. A gente pensava, se eu não fizer essa tarefa hoje, semana que vem, ela vai estar lá ainda e está perto de entregar, então eu preciso usar o meu final de semana para fazer. Mas quando a gente começa a usar o nosso planejamento semanal, a gente vê que a gente consegue descansar. Que aquelas tarefas, elas têm um dia, elas têm um prazo que a gente vai dar conta de fazer. Um prazo que a gente vai dar conta de cumprir. E isso dá uma tranquilidade que está totalmente associada à qualidade de vida. Não tem como falar em qualidade de vida sem falar em organização, sem falar em planejamento. Porque essas são as ferramentas que nos permitem ter um descanso, tem momentos de lazer, tem momentos de hobbies. E tudo isso eu percebi na minha vida, eu percebi no meu cotidiano e hoje a gente passa para vocês por meio do Projeto Rabiscos. Eu só quero acrescentar também um pouquinho sobre a questão de descanso, porque se a gente não descansa, se o método de planejamento que a gente utiliza não nos permite esse momento de pausa, esse momento de descanso, isso mesmo afeta a nossa produtividade. É como se fosse um ciclo vicioso. Se você não descansa, se você não é produtivo, e se você não é produtivo, você não consegue descansar. Então, é um looping eterno que gera improdutividade, desgaste e até mesmo problemas de saúde, por exemplo, a longo prazo. Então, não é contraditório dizer que com planejamento você vai conseguir descansar mais. Que ser produtivo significa ter momentos de descanso, porque uma coisa afeta diretamente a outra. A gente vai ter um episódio específico do nosso minicurso para poder falar de planejamento, mas eu queria adiantar isso, porque eu aposto que a pessoa você que está escutando a gente, deve estar pensando assim, nossa, mas descansar, será que é possível? Na minha realidade de hoje, será que eu consigo tirar pelo menos algumas horinhas para descansar? Eu acho que não, é balela dessas meninas. Eu acho que elas não entendem a minha realidade, elas não sabem o que elas estão falando, e isso é balela. Mas não, porque se você não descansa, você também não consegue produzir, você não consegue trabalhar com foco, você não consegue estudar com foco. Após você sentir isso também, pensa comigo, por exemplo, no final de semana, se você trabalhou até domingo à tarde, segunda-feira, você acorda com energia, disposto para começar essa semana? Você acorda assim, com a energia lá nas alturas, pronto para zerar a to-do list? Eu aposto que não, você acorda assim, super ansioso, com sono, energia lá embaixo, raiva estressado. E depois coloca a culpa na segunda-feira, coitada. Ela não tem nada a ver com esses problemas, mas a gente acha que culpar ela vai adiantar alguma coisa. Coloca a culpa na to-do list, no planejar com horários. Coloca a culpa em não assistir o Projeto Rabiscos, que essa é a verdadeira culpa.
E com isso, a gente queria falar com vocês que na aula 3 vai ser a aula que a gente vai realmente sentar e conversar sobre planejamento semanal. Fiquem tranquilos que a gente vai pegar na mão de vocês, vai ensinar como que faz um bom planejamento semanal. Fiquem tranquilos. Gostaria de lembrar também que dúvidas e comentários não só podem, como devem, ficar nos comentários do próprio YouTube. A gente vai ter o prazer em responder cada um de vocês. Não sai dessa aula só finalizando a aula normal, não, tá? Não, dá um pausa no vídeo, vai para os comentários e conversa com a gente. Exato. E além disso, a gente também quer lembrar vocês que nós temos um resumo dessa aula que vai estar disponível para quem assinou o Rabiscos Escreve, que se você não sabe, é uma newsletter que você vai querer abrir no seu e-mail. Então, se você ainda não está inscrito nessa nossa newsletter, faça favor de ir para a caixa de descrição desse vídeo e clicar no link que vai estar lá, porque aí sim você vai conseguir se inscrever no Rabiscos Escreve e vai ter acesso exclusivo a esse material. Porque só os assinantes do Rabiscos Escreve que vão ter acesso ao resumo dessa aula. Essa aula, que é a aula 2, e a próxima aula, a aula 3, que vão ser as aulas que vão ter resumo. Porque são aulas um pouco mais conteudistas, aulas que a gente precisa que vocês saibam os detalhes que a gente está falando na aula. Então, o resumo ele é essencial para a aprendizagem de vocês nessas aulas. Então, corre lá na caixa de inscrição, se inscreve no Rabiscos Escreve, que por volta de 6, 7 horas da noite, esse e-mail vai chegar no seu inbox com o resumo da aula. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Tenho certeza que sua louça está muito bem lavada. E a gente se vê na aula 3. Até lá. Até lá, Rabisca. Um beijo e até a próxima aula.